Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, nós vamos dar início a mais uma de nossas séries. Essa é a última de 2025, eu prometo. Agora só ano que vem. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Essa série é para fazermos a melhor escolha de nossas vidas. Um novo ano repleto de quem? Repleto de Jesus na nossa vida. E é isso. Neste novo ano que a gente vai iniciar, muitas coisas deixamos para trás nesse ano que está acabando, para muitas coisas novas a gente planejar, construir, fazer em nossas vidas. E no primeiro dia nós vamos começar com o top 10 da, das nossas vidas. Nós vamos começar do top 1 para o top 10. Top 1 é o quê? Nós devemos consagrar a nossa vida, o nosso ano ao Senhor, entregar a Ele esse novo ano que vai se iniciar ainda, deixando as coisas antigas para trás, problemas, dívidas, claro, dívidas se você pagou, né? Se você não pagou, vai levar para 2026 também. E é isso, minha gente. O planejamento que a gente vai fazer para o nosso novo ano. Um novo ano cheio de quê? O que você quer para esse novo ano? Quais são as suas expectativas para esse novo ano? Nós hoje vamos aprender para o que e para quem nós devemos entregar esse 2026 nas mãos de quem? Quem pode fazer todas as coisas por mim e por você? Claro, lembrando sempre que esteja dentro do plano de Deus, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Todo planejamento começa com entrega. Antes de uma longa viagem, o motorista verifica o carro. Consagrar o ano é entregar o volante a Deus antes de sair da garagem. Antes de entrar o novo ano, eu, particularmente, todo dia 31 de dezembro de todo ano, todo mundo fica chateado comigo. Porque eu não fico em pé desejando feliz ano novo para ninguém. Eu começo o meu novo ano entregando para Jesus. Dia 31 de dezembro, eu, todos os anos, desde 2013, quando eu tive um problema na minha vida, tive que me libertar, fazendo escolhas ruins, escolhas que me levavam a só a ruína, só ladeira abaixo, de tobogã, nem curva não tinha, era só um tobogã reto, e que eu tive que tomar decisões na minha vida, em 2013, aos quais eu não levei para 2014. Então, eu tinha passado por um problema muito grande, eu tinha saído de uma depressão, tinha saído não, ainda estava ainda, né? Uma depressão, uma síndrome do pânico muito forte, ao qual eu não queria ver gente, eu só chorava. Um dia eu vou sentar para contar para vocês toda essa história, porque é uma história bem complicada e ainda causa gatilhos em mim que me faz um pouco mal. Mas graças a Deus o Senhor retirou de mim. Mas 2013, às 23 horas e 55 minutos de 2013, no dia 31 de dezembro, eu tomei uma decisão na minha vida. E essa decisão foi a melhor decisão que eu tive e que hoje eu vou trazer para a rede, para a nossa edificação, tanto para mim quanto para de vocês. Eu tomei algumas decisões erradas no passado, aos quais me levaram a essa depressão e essa síndrome do pânico e essas crises fortíssimas de ansiedade, né? E eu disse para Deus que a minha vida era dele e que não faria mais nada se não fosse por ele, pela vontade dele e principalmente pela palavra dele. Então, dia 31 de dezembro de 2013, às 23 horas e 55 minutos,
Todo mundo já contando a contagem regressiva do novo ano de 2014, e eu, na sala da minha casa, ajoelhada, com o rosto no sofá, chorando muito, mas muito. Esse choro foi um choro de entrega real. Naquele momento, eu entreguei a Jesus Cristo tudo o que me fazia mal e toda a minha vida. Tudo que eu havia escolhido errado, que eu não queria mais viver pelas minhas escolhas, mas que eu queria viver pela vontade dele, né? E eu ali, em lágrimas, chorando, entregando a Deus a minha vida, eu disse a ele o seguinte: Senhor, eu não quero te pedir nada. A única coisa que eu quero é que o Senhor esteja no meu próximo ano, cuidando da minha vida. O Senhor estando na minha vida, o que o Senhor trouxer, eu aceito. Nossa, que decisão difícil você falar isso para Deus. O que o Senhor quiser, eu aceito. Eu não vou te pedir nada e não pedir nada mesmo. Só pedir a presença dele na minha vida. E desde então, de 2013 até hoje, 2025, eu peço a Deus todo dia 31 de dezembro, às 23h55, eu me ajoelho, começo minhas orações, porque eu começo nos pés de quem pode dominar o meu ano, que é Cristo Jesus. Não adianta. Eu posso fazer planos, eu posso traçar metas, eu posso fazer o que for. Se não estiver na vontade de Deus, não vai acontecer. Agora, se os meus planos estiverem alinhados aos planos de Deus, é só sucesso. Lembra da história de ontem, de Davi? Davi consultava a Deus antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. Além de consultar, ele ainda reconsultava ainda, para ver se realmente ele poderia ali, atacar os filisteus, que estavam atacando aquela cidade. E eu tenho feito isso na minha vida. E é algo que tem dado muito certo, porque eu não planejo o meu ano. Claro, eu faço aquele meu planejamento básico de quê? Do que não fazer, do que não pecar, de como me manter minha alma saudável, de manter-me firme nas escrituras, do meu plano bíblico, que agora esse ano eu pretendo começar um plano bíblico de ler a Bíblia em um ano inteiro, eu e meu esposo. Então, claro, a gente tem esse planejamento, mas quem concretiza e quem conclui é Deus, não adianta. Eu posso traçar plano, projetos e metas, mas se não tiver na vontade de Deus, não adianta. Pode ser que não esteja no tempo certo, vamos deixar isso bem claro, porque a gente pode sim pedir ao Senhor, a gente pode sim, até porque Paulo lá em Filipenses capítulo 4, ele fala que a gente deve levar as nossas orações e súplicas ao Senhor. A gente deve sim fazer pedidos. Essa questão de não pedir a Deus é uma particularidade minha, é particular. É eu e ele, eu e o cara lá de cima, como diz a Xuxa. É eu e Deus, e ponto final. Agora, o seu relacionamento com Deus é você e Deus. Eu tenho meus pedidos. Ele sabe o que eu quero. Ele sabe o que eu desejo. Então, eu não fico martelando na cabeça de Deus pedindo: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Eu não fico martelando na cabeça de Deus. Eu paro, penso, reflito e entrego a Ele: Senhor, seja feita a sua vontade. Não adianta. Se a sua vontade não estiver junto com a minha, eu não quero nem que os meus planos deem certo, porque eu sei que vai dar errado e vai só ladeira abaixo. Mas a gente insiste em querer entrar numa porta que não é nossa. A gente insiste em querer caber numa roupa que não cabe na gente. A gente insiste em caber em relacionamentos que não são pra gente. E aí é que mora a causa, a raiz dos nossos problemas. Quantas vezes você se pegou orando por pessoas
e que, na verdade, muitas das vezes não entraram na sua vida, não fizeram parte do seu convívio. Será que foi Deus não quer que você se relacione? Ou será que é Deus te dando livramento? Fica aí entre você e Deus. Então, antes de você pedir algo, alguma coisa, certifique-se de que aquilo realmente é do Senhor, se aquilo realmente o Senhor quer para a sua vida. Porque não adianta você querer entrar numa calça tamanho 34 se você veste 40. Entende? São coisas que não condizem com a nossa realidade. Então, pense antes de pedir. Entregue mais e peça menos. Imagine um agricultor que tem uma terra fértil, boas sementes e ferramentas modernas. Ele conhece todas as técnicas de plantio, mas decide fazer tudo confiando apenas em sua própria força. Ele planta, rega e espera. Outro agricultor, com os mesmos recursos, antes de começar o plantio, ajoelha-se, ora e consagra sua terra, seu trabalho e sua colheita ao Senhor. Ele trabalha com zelo, mas reconhece que o crescimento não vem do seu esforço humano, e sim de Deus. Com o tempo, ambos enfrentam sol forte, pragas e dias difíceis. A diferença é que o segundo agricultor, ele não desanima, porque sabe que Deus está no controle e no processo. Ele entende que consagrar não elimina os desafios, mas garante a presença de Deus em cada etapa. E essa é a presença que sustenta, direciona e faz frutificar. Assim é a nossa vida. Talento, esforço e planejamento são importantes, sim, mas quando tudo é consagrado ao Senhor, Ele guia, corrige rotas, faz prosperar no tempo certo. Versículos chaves, Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui, quem escreve é o homem mais rico do mundo, mais famoso do mundo, mais mulherengo do mundo. Aqui quem fala é Salomão, o homem que experimentou de tudo nesse mundo, que teve mulheres, teve palácios, teve muitos dinheiros e foi o homem considerado o mais sábio do mundo. Tanto que ele escreve muitos conselhos. E um desses conselhos é consagrar tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui, Salomão, ele não está te dando somente uma palavra vazia, mas uma chave que abre portas. E a porta de quê? De sermos bem-sucedidos. A chave de sermos bem-sucedidos é consagrar tudo que a gente faz ao Senhor. Por exemplo, este devocional. Este devocional, todos os dias, antes de eu começar a gravar, eu começo consagrando ao Senhor, entregando a Ele, conversando com Ele. Senhor, guia minhas palavras, fale por mim, faça eu lembrar palavras para trazer para as outras pessoas que estão aqui ouvindo e junto para mim também. Me ajuda a crescer espiritualmente, tanto a mim quanto a vocês. Então eu consagro ao Senhor. O meu dia, antes de eu levantar, eu oro e entrego ao Senhor. O meu dia é do Senhor. O que acontecer é para a glória de Deus. E ponto. Então eu entendi que a chave que Salomão está me dando, que eu peguei para girar a maçaneta do sucesso, para ser bem-sucedida, é entregar tudo ao Senhor. Consagre tudo o que você faz. É uma parte? É tudo. Desde o seu amanhecer até o seu deitar.
Entregue realmente a quem realmente pode resolver as nossas vidas, os nossos planos serem bem-sucedidos. Vai comprar uma casa? Consagre ao Senhor. Vai comprar o carro? Consagre ao Senhor. Vai fazer uma faculdade? Consagre ao Senhor. Entregue para Ele. É só sucesso. Salomão já deu essa dica aí, ó. Há mó tempão, mas mó tempão mesmo. Não é para a gente pegar e viver a nossa vida aleatória, mas sim consagrar, entregar, orar ao Senhor. Senhor, toma em tuas mãos esse projeto. Toma em tuas mãos esse projeto que é a minha vida, que é sua e não minha. Salmos 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Está sendo perseguido? Está sendo afrontado? Precisa de direção? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Não é por mãos humanas que vemos o poder de Deus sendo visto em nossas vidas, mas é pelo próprio poder de Deus, pela própria mão de Deus, é que vemos as misericórdias através do nosso viver e da nossa caminhada. Entregar é você dar a Ele as rédeas da sua vida. É confiar plenamente. Não confiar, Senhor, aqui eu confio, mas aqui, ó, aqui eu vou, né? Aqui o Senhor sabe que eu sou problemática, aqui eu mesmo me limpo, ó. Aqui eu mesmo resolvo. Lembra de Provérbios 16, versículo 3? Consagrar tudo. Consagrar tudo também é entregar tudo. Não é uma parte, é tudo. Ou entrega tudo, ou entrega tudo. Aqueles que confiam no Senhor voam como águias, correm e não se cansam, porque entregaram ao Senhor. Confiaram, depositaram crédito, fé em quem realmente pode resolver os nossos problemas e as nossas dúvidas e as nossas lutas. Enfrentamos muitos problemas, muitas pessoas que vêm nos afrontar, tirar a nossa paz. Mas você entregou ao Senhor? Se você entregou, meu bem, chuchu com melancia, molinho, Deus já resolveu. Deus, ele está na frente de tudo, ele está à frente do tempo, do nosso tempo. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. E ele sabe como manusear as situações, mas ele precisa que você confie nele, que ele já restaurou relacionamentos, que ele já transformou corações, que ele já modificou a vida das pessoas, inclusive a sua, porque é isso que ele quer. Jesus, ele não quer modificar o outro, ele quer modificar você. Volto a dizer, problemas, situações, circunstâncias, nunca é pelo outro. Sempre é para uma lição para nós. Por isso é que eu sempre digo, não é o porquê que eu devo perguntar, mas por quê, Senhor? Eu estou passando por isso. Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou tão bacana, eu sou tão galera. Nunca foi sobre o outro. Pergunte-se o para quê. Senhor, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E assim, nossa vida vai se moldando e sendo modelada dia a dia pela vontade e pelas misericórdias de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Deus, ele quer que entreguemos os nossos planos, ele quer que entreguemos os nossos caminhos de forma racional, entendendo que ele é o dono de tudo. Aqui, Paulo, ele roga, ele pede, ele fala, quando ele fala rogo pelas misericórdias de Deus, ele pede a Deus que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, mortificando nossa carne, nossa velha criatura, para uma nova vida. No dia de hoje, o que você precisa mudar, que está enraizado em 2025, que você não quer levar para 2026? O quê? É uma autoanálise. Agora, no final do ano, são épocas que a gente faz muito autoanálise de que do que eu quero retirar e do que eu quero trazer para a minha vida. O que você quer tirar e o que você quer trazer para a sua vida. Vamos lá, vamos trabalhar nessa nova criatura, nesse novo homem, nessa nova mulher que vai vir em 2026 com novas escolhas, com um novo caminho, com um novo ambiente. Não adianta você querer entrar num ambiente novo, vestida com os trapos velhos que você está atualmente. Jesus, ele quer te dar uma veste nova. E para te dar uma veste nova, você precisa confiar nele. E confiando, ele faz o mais e melhor. Cada vez mais e melhor. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, quando o Senhor trabalha, ele edifica a casa. Mas se ele não trabalhar para edificar a casa, é vã a nossa luta, o nosso trabalho. Ou seja, tudo que fazemos, fazemos em prol do Senhor, para o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para Deus. Tudo é para a glória dele. Não fica um i nem um j sem que a vontade dele seja feita. Provérbio nos ensina sabedoria prática. Consagrar significa submeter. Salmos mostra dependência total. Romanos fala de vida entregue, não apenas palavras. O Salmo 127 afirma que o esforço humano sem Deus é vazio. O texto ele não promete ausência de lutas, mas direção e propósito. Ore entregando o ano de 2026 por inteiro. Coloque diante de Deus seus sonhos, medos, projetos, planos. Coloque tudo aos pés de Jesus. Entregue a Ele desde o início. Fale com Ele, entregue a Ele, Senhor, meu 2026. Se não for com o Senhor, eu não quero nem participar. Eu falo muito com Deus, Senhor, se for para eu pecar, ó, me leva de arrasta para cima, porque eu não quero nem ficar mais aqui. Faz nem mais jeito, tem nem mais jeito eu ficar aqui. Então me ajuda. Se não for o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Meu 2026 eu já entreguei para Deus. Eu falei, Senhor, meu 2026 é teu. Eu não quero nada para mim. Tudo que o Senhor quiser, eu quero para minha vida e está ótimo, perfeito. Eu aceito. E de bom grado. Seja coisas boas, seja coisas não tão boas. Tudo devemos dar graças a Deus. Em tudo. Parece meio, como é que eu posso dizer? Radical a minha fala. Mas é isso. Aqueles que já passaram pelo inferno de ter uma vida transformada por ter uma vida ruim,
ter uma vida de escolhas ruins, sabe muito bem o valor de estar com Cristo. E eu não quero ficar longe dele. É a única coisa que eu peço a ele, para ele não deixar eu me afastar dele. É o que eu mais peço para Jesus. Não permita que eu me afaste do Senhor. Porque se eu me afastar do Senhor, eu sei que é um caminho sem volta. Então é uma coisa que eu não quero, me afastar de Jesus. Eu quero ter total dependência a Ele. E a minha vida é essa. Eu tenho total dependência de Jesus. Muitas das vezes eu não sei nem como é que vai acontecer. Mas Deus vai lá e provê um milagre. E eu consigo. E é sobre isso. Minha vida é toda dele. Planejar sem consagrar e confiar em si mesmo. Planejar com consagração é reconhecer Deus como Senhor do tempo, como Senhor de tudo, como seu Senhor e Salvador. Consagrar tudo ao Senhor não é apenas orar antes de começar, mas entregar o controle, alinhar o coração e depender de Deus em cada decisão. Quando fazemos isso, nossos planos deixam de ser apenas humanos e passam a carregar um propósito divino. Nem sempre o resultado será do jeito que imaginamos, mas sempre será do jeito que precisamos. O que é colocado nas mãos de Deus nunca é desperdiçado. Por isso, a verdadeira fórmula para dar certo não é fazer mais e com mais frequência e de outros jeitos diferentes. Correr mais ou controlar tudo. O segredo do sucesso é consagrar tudo ao Senhor. Uma parte? Não, tudo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande, a tua misericórdia é maior ainda. Pai, muito obrigada. Obrigada por nos mostrar que, ao consagrarmos nossos planos a Ti, o Senhor cuida, o Senhor direciona, o Senhor transforma, o Senhor dá aquilo que precisamos, não aquilo que queremos muitas das vezes. Perdoa, Pai, às vezes que murmuramos e falamos, poxa, Deus, não era do jeito que eu queria. E o Senhor me mostra que é como eu precisava, não como eu queria. Perdão, Pai, das vezes que reclamamos, das vezes que nos entristecemos, das vezes que falhamos contigo, achando que aquilo que o Senhor trouxe era pouco. Mas o Senhor sabe o quanto a gente suporta. Pai, que esse novo ano a gente possa, dia a dia, estar com o Senhor, viver com o Senhor, buscar cada vez mais o Senhor, estar cada vez mais na tua presença, fazendo a tua vontade. Que esse final de ano, Senhor, possamos analisar, fazer uma autoanálise e identificar aquilo que não é bom para o Senhor, aquilo que fere a sua integridade e a sua moral, e possamos retirar de nossas vidas. Perdoe-nos, Pai, e dirija-nos. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.